Olá, Cris, e olá, amigos e ouvintes da Noroeste FM. Bem, todos estamos acompanhando, estarrecidos, esses incêndios que têm devastado enormes áreas do Pantanal mato-grossense. De acordo com o INPE, que é um órgão federal que monitora as queimadas, desde 1998, o mês de setembro deste ano ele apresenta um recorde em termos de focos de incêndio. Já são quase 7 mil focos. Nunca o INPE registrou tantos focos de incêndio no mesmo mês de setembro. E neste período do ano é comum a região enfrentar algum nível de estiagem, o que favorece o aparecimento de queimadas. Mas a proporção que essas queimadas atingiram demonstra que existe, nesse caso, a intervenção humana de maneira intencional e criminosa. Tanto que a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a participação de pecuaristas do Mato Grosso do Sul como os causadores desses incêndios. Aí a gente até pode se perguntar, mas o que eles ganham destruindo dessa forma a natureza e o meio ambiente? O que esses pecuaristas querem é botar fogo na mata original para formar pastagens para o gado. Esse crime ambiental é mais um dentre os tantos que nós temos visto nos últimos anos acontecerem aqui no Brasil. Rompimento de barragens em Mariana e Brumadinho, incêndios na floresta amazônica e no Pantanal, mineração ilegal em áreas indígenas, dentre outros exemplos. E por que eles têm acontecido com tanta frequência? Eu tenho demonstrado aqui nas minhas colunas semanais que o projeto da classe dominante brasileira para o país é, entre outros pontos, o de especializar o Brasil em um país baseado na agromineração exportadora. Esse projeto ele representa um enorme atraso para o nosso país, porque faz ele regredir do ponto de vista produtivo e tecnológico em pelo menos 100 anos. O efeito disso é nefasto, porque esse projeto desindustrializa o Brasil e gera enormes massas aí de desempregados e de trabalhadores em situação precária. E por quê? Porque um aspecto que caracteriza essa agromineração é a sua baixa densidade tecnológica. O lucro dessas atividades advém da superexploração do trabalho através de baixíssimos salários ou de exploração de trabalhadores em condições análogas à escravidão, mas também por uma produção de tipo extensiva. E o que isso significa? Significa que o ganho de produtividade ele só é alcançado pela exploração dessa atividade, se a exploração dessa atividade for feita em grandes áreas. De certa maneira, essa é a forma tradicional pela qual a exploração da terra no Brasil sempre foi feita, desde a invasão portuguesa em 1500. É uma produção baseada em uma só cultura, ou seja, na monocultura, feita em grandes propriedades e com trabalhadores superexplorados. E quando eu digo trabalhadores superexplorados, basta lembrar que essa exploração no Brasil, por 300 anos, ela foi feita na base do trabalho escravizado, de trabalhadores escravizados que eram trazidos em grande quantidade do continente africano, além de uma produção, como a gente conheceu, a partir da exploração dos chamados boias-frias. Para fazer isso, historicamente, essa agromineração, para concentrar cada vez mais terras, ela destruiu e ainda destrói biomas, explora brutalmente os trabalhadores rurais e expulsa de suas terras, através da grilagem de terras, os pequenos agricultores, os pequenos poceiros, os indígenas e os quilombolas. Em alguns casos, o Estado brasileiro, inclusive, realizou verdadeiras matanças de poceiros, como foi o caso da Guerra do Contestado, na divisa entre Santa Catarina e Paraná. Quando esses poceiros e pequenos proprietários foram expulsos de suas terras pelo Estado brasileiro, através do Exército e dos latifundiários, como pagamento pela construção de uma estrada de ferro a uma empresa americana que construiu uma estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul. Nós não vamos ter muito tempo para falar desse evento histórico importante, mas queria só dizer que entre 1912 e 1916, cerca de 10 mil pessoas morreram, em sua maioria poceiros e pequenos agricultores, nesse conflito que é chamada Guerra do Contestado. Um resultado dessa produção agrícola com base extensiva é a concentração de terra no Brasil. Em 2019, uma pesquisa da Oxfam, que é uma entidade que estuda a desigualdade social pelo mundo, mostrou que no Brasil 0,3% dos estabelecimentos agrícolas com mais de 2.500 hectares, eles concentravam 30,4% do total da área rural.
e outro 0,6% entre 1.000 e 2.500 hectares concentravam 14,6% das terras agricultáveis. Ou seja, quase metade das terras agricultáveis estavam na mão aí de nem 1% dos proprietários rurais. E com a concentração de terra vem a pobreza, a superexploração do trabalho e o recurso ao trabalho análogo à escravidão, a devastação ambiental e a violência no campo contra pequenos agricultores, indígenas e quilombolas. Para justificar a sua política destrutiva do povo e do país, o agronegócio, que é o nome que o velho latifúndio tem hoje, faz imensa campanha de propaganda. Ele tenta se mostrar aí como moderno, avançado e como agricultura que alimenta o país. Mas isso não é verdade. Quem realmente alimenta o povo brasileiro é a chamada agricultura familiar. Esse setor, sim, da produção agrícola é quem alimenta o país, né? Essa agricultura familiar ela é feita em pequenas propriedades, baseada na policultura, ou seja, numa diversidade de culturas, que utiliza o trabalho familiar, que sofre com a falta de financiamento e de apoio e que, mesmo assim, produz mais de 80% de todos os alimentos consumidos pelo povo trabalhador. A destruição ambiental que a gente está assistindo hoje é o resultado dessa política de valorização do agronegócio e da mineração, tudo voltado para a exportação. E como eu disse acima, para esse agronegócio concorrer no mercado internacional, ele investe em uma exploração extensiva. Mas para ampliar seu estoque de terras, ele quer afrouxar a legislação ambiental para permitir que se explorem até mesmo áreas de proteção ambiental, não é? E quer explorar os recursos minerais e agrícolas em terras indígenas e quilombolas. E é importante dizer que o governo Bolsonaro defende e quer fazer de tudo para aplicar essa política. Basta lembrar que o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, falou naquela reunião dos palavrões, lá no mês de abril, de que era preciso aproveitar que a atenção do povo estava na pandemia para passar a boiada, o que significa acabar com essa legislação de proteção ao meio ambiente e atacar os direitos dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, dos pescadores e das comunidades rurais tradicionais. É por isso também que o governo Bolsonaro assiste sem fazer nada às queimadas que hoje destroem o Pantanal, assim como destroem a floresta amazônica. Ele está de acordo com essa política e defende os interesses desse agronegócio baseado na produção extensiva. Estou dizendo tudo isso porque, para a gente pensar um outro país, um país capaz de atender os interesses da ampla maioria do povo, que são as massas trabalhadoras do campo e da cidade, isso vai requerer da gente a construção de um outro projeto. E que projeto é esse? É um projeto que não aceita a posição subalterna do Brasil no cenário internacional como mero produtor de artigos agrícolas e minerais. É um projeto que supere, portanto, essa especialização regressiva da economia brasileira. É um projeto que vai ter que fazer uma reforma agrária para distribuir, para acabar com a concentração de terra. É um projeto que vai ter que fortalecer, com apoio técnico e financeiro, essa agricultura familiar que alimenta realmente o povo brasileiro, que é quem realmente alimenta o povo brasileiro. É um projeto em que se respeite os direitos das comunidades indígenas e quilombolas. É um projeto que vai ter que estatizar as grandes propriedades monocultoras e colocar a serviço dos interesses do povo e não de uma minoria de latifundiários essas extensões de terra. E para tudo isso o povo precisa ter as rédeas do poder nas mãos. E isso só vai ser alcançado com organização e luta popular. Bem, eu acho que é isso. Uma boa semana a todos e até a próxima.